E- Ok, no ar, boa noite. Boa noite, Tião, seja bem-vindo. Feliz por você retornar ao nosso canal. Vamos aguardar só um pouquinho, ver se chegam mais pessoas, para nós falarmos, enfim, então, sobre o autoconhecimento, essa viagem ao nosso interior, ao nosso melhoramento. A noite aqui hoje está chovendo muito em Florianópolis. Tomara que não dê problema de sinal, porque há pouco até eu estava acompanhando uma live de uma ex-aluna, e caiu muito no Instagram. Ela não conseguiu, acho que eles não conseguiram concluir a live. Você está me ouvindo bem, Tião? Pode colocar aí. Eu estou te acompanhando aqui, tá bem, o sinal tá bom, Rosimar, tá tranquilo. Tá, você Ah, está... tá bem, a voz tá boa, a imagem tá boa. Então tá. É, Esperamos mais um pouquinho só para ver se entram, vamos conversando. pode iniciar, porque depois ele fica gravado, né? E aí o pessoal vai acessando, né? Tranquilo. Então tá bom. Como é que nós vamos competir? Como é que nós vamos competir com a novela das 8, né, Rosimar? É uma coisa. Das 8 que não é mais 8, que agora é 9, né? Mas o pessoal está chegando, né? Nós temos 7 a 10 aí, ó, inscrito. O pessoal que está chegando, diz boa noite, diz o seu nome, diz de onde está falando. Aqui também, o Rosemar, hoje aqui em Santa Maria nós tivemos uns 4, 5 dias bastante frios, né? E aí mudou a temperatura, foi para 23, 24, 25 graus e deu aquela umidade nas paredes, aquela que tu conheces. Sim. Boa noite, Maricélia, seja bem-vinda, linda, minha colega. Boa noite, Rosane, seja bem-vindos. Fico feliz de vocês estarem aqui. Então, vamos começar a nossa live hoje para falar, dar continuidade ao processo. Acompanhe o nosso canal aí, tem muito conteúdo, tem uma diversidade aí para vocês poderem ampliar o conhecimento de vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho também para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos, das lives, os lembretes. Mas vamos lá, tá? Gratidão imensa por vocês estarem aqui me apoiando, compartilhando, coloquem essa opinião de vocês, é importante aí, para que a gente possa trocar esse conhecimento e para que não fique um monólogo, para que não fique somente eu falando sozinha aqui, é importante essa troca, ok? Então, o que é o autoconhecimento? Boa tarde, boa noite, Mirtes, seja bem-vinda, querida. O autoconhecimento é aquela viagem interior, aquela viagem mais profunda. É nós conhecermos as nossas emoções, é nós conhecermos os nossos pensamentos, é nós termos ciência do que nós temos de qualidade, mas também tem aquele lado que nós precisamos lidar e ter esse conhecimento das nossas frustrações, das nossas crenças, para que nós possamos saber como fazer essa mudança de processo. Porque eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. Então, eu só transformo aquilo que eu conheço. Então, eu tenho que me permitir fazer essa viagem interior. Eu tenho que me permitir dar essa oportunidade para que eu possa trabalhar, porque todos nós temos qualidades e todos nós temos pontos a melhorar. Muitas vezes, as pessoas têm a tendência a enxergar mais o lado do que nós temos a melhorar, e as qualidades ficam um pouco apagadas, ofuscadas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos mais na opinião do outro, e não no nosso eu. Muitas vezes, o que o outro fala, nós assimilamos e nós colocamos isso como prioridade. Ou a questão própria também da comparação, que é um erro que nós cometemos. Muitas vezes eu estou sempre me comparando com o outro e esqueço de realizar essa
análise, esse teste do espelho. O teste do espelho é um ótimo exercício para que a gente possa praticar. Alguém já fez o teste do espelho aqui? Comente aí. O teste do espelho é você realmente, não é coisa de maluco, tá? É uma coisa muito séria que nós precisamos realmente praticar com muita seriedade, a vencendo esses nossos fantasmas. É você pegar e se olhar. Às vezes a gente tem um certo medo de enxergar aquilo que nós não gostaríamos, mas é necessário para que você possa ampliar e vencer esses degraus. Você se olhar e analisar, quem sou eu? Quais são meus pontos positivos? Quais são meus pontos a melhorar? É você ter a mesma atitude que você pratica com o outro, você começar a praticar com você. Que muitas vezes nessa correria da nossa vida, nós não temos tempo para parar, tempo para fazer essa reflexão, para analisar, ou porque nós estamos muito envolvidos com outros e esquecemos um pouco de nós. Né? Nós vivemos muito para o outro e não para nós. E é necessário você fazer esse exercício, porque quando nós estamos de bem conosco, nós conseguimos nos entender melhor e conseguimos entender melhor também os outros. Né? Boa noite, maninha querida Marimarta, que bom que você está aqui pertinho de mim. Então, nós precisamos fazer essa análise. Precisamos começar a praticar diariamente, e talvez nos primeiros dias você tenha uma certa resistência, porque nós sempre colocamos mais defeitos do que qualidades. Tá? Então, nós precisamos começar a trabalhar isso. Começar a trabalhar esse lado escuro que muitas vezes a gente não enxerga. Tá? Precisamos começar a ver quais são as emoções que nós precisamos lidar. Precisamos colocar, o que nós precisamos buscar ajuda muitas vezes. Tá? Então, isso tudo faz parte do nosso processo de autoconhecimento, dessa viagem a esse mundo desconhecido, mas que é a nossa vida, que é o nosso maior bem. E muitas vezes, né, nós só temos uma chance de estar aqui. E por que não valorizar tudo isso? Por que não valorizar esse bem maior que nos foi dado? E que devemos agradecer aos nossos pais por ter aceito essa viagem, né, de nos educar, de nós chegarmos aonde nós estamos. Muitas vezes até essas crenças que nós temos são crenças da nossa infância. E quando você começa a fazer essa viagem, você começa a analisar. Quando você começa a olhar no espelho, você começa a realmente enxergar as necessidades que você precisa. Tá? Então, se você não sabe aonde você está, se você não sabe quem você é, se você não sabe no que você acredita, vai ser difícil de você fazer uma mudança. E aí tem um pensamento, né, do Lao Tse, que ele diz: quem conhece o outro é um sábio, mas quem conhece a si mesmo é um iluminado. Tá? Já desde antes, o nosso filósofo Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. E realmente, quem não tem essa dificuldade? Ó, a nossa amiga Rosicler está colocando aqui. Querida, obrigada pela sua presença, né, colega de infância, que ela coloca, que ela faz o teste do espelho. Ela costuma conversar com ela mesma, o resultado é fantástico. Então, procuro sempre me elogiar. E é isso mesmo. A gente precisa fazer isso, analisar. Além de enxergar os pontos que nós precisamos melhorar, nós precisamos também colocar palavras positivas, colocar os elogios, colocar as atitudes positivas que nós tivemos. Porque nós merecemos também tudo isso.
Então, aí tem um exemplo da Rosicler querida, que pratica esse teste e que já deu um resultado que para ela faz muito bem. E nós temos que cuidar os nossos pensamentos, já que autoconhecimento é emoção, é pensamento, nós temos que cuidar o que nós atraímos para o nosso pensamento. E neste momento que nós estamos vivendo, que ninguém imaginava que iria passar por isso, o que nós estamos seguindo, o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo, tudo isso acaba, às vezes, nos contaminando com energias não tão boas. E aí nós precisamos trocar de sintonia. A nossa querida aqui, Rosane Preto, está colocando também que ela faz o teste do espelho, né? Ela não faz, desculpe, o teste do espelho, mas quer começar. Comece, faça isso. E depois compartilhe aqui conosco quais os resultados que você teve. Se dê de presente esses momentos. Nós precisamos ter momentos internos nossos. A própria questão da meditação é o momento que você tem desse encontro, porque como nós estamos conversando da pandemia, é muita coisa, é muita mudança, é muita informação, é muita preocupação. Então, a meditação, para quem pratica, ela é muito importante. Já foi feita uma pesquisa comprovando que quem pratica meditação, seja ela de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, começando, tem 45% de melhoramento na sua saúde mental, na sua pele, na sua beleza. Então, meditação é um ótimo exercício para você se conhecer, para você ter esse encontro com o seu eu. A nossa amiga Maricélia aqui, minha colega querida, ela coloca, né, que sempre procura conversar, né, com ela antes de dormir e agradecer por tudo que sou. E realmente, boa noite, Lisiane, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Flávio, nosso colega lá do Nordeste, que também faz parte desse canal, seja bem-vindo. Curtam o canal, as lives dele, para vocês conhecerem o Nordeste, já que nós não podemos, no momento, sair e viajar. O Flávio pode nos oferecer essas dicas de viagem e mostrar lá a questão da cultura. Boa noite, Kátia, querida, seja bem-vinda. Então, procurem praticar, pessoal, esses exercícios, né? Os colegas, os participantes estão dizendo aí o quão bem faz para si. A meditação também. Foi feita uma pesquisa, pelo Tasha Eurishi. Ele fez uma pesquisa com 1.000 pessoas. Além dessas 1.000 pessoas que ele pesquisou sobre a questão do autoconhecimento, ele também fez um estudo de 800, né, 800 pesquisas já realizadas sobre esse autoconhecimento. E dessa pesquisa, boa noite, Inês, querida, boa noite, Carmen, minha ex-colega dos Anjos lá, dos nossos trabalhos voluntários de palhaço, sejam bem-vindos. Nessa pesquisa realizada, né, com praticamente 1.800 pessoas, foi perguntado se as pessoas tinham autoconhecimento. 95% das pessoas colocaram que tinham um autoconhecimento. Só que no resultado da pesquisa foi comprovado que somente de 10 a 15 pessoas realmente tinham esse autoconhecimento. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem esse conhecimento interno, mas não tem, porque é o trabalho mais difícil que tem. E esse autoconhecimento, ele tem que ser trabalhado em 3 níveis. Que primeiro é o nível do pensamento, que você vai colocar o que eu penso. Segundo nível é o nível do sentimento, o que eu sinto. E o terceiro nível, que é o nível mais difícil, é o nível profundo, o nível oculto, é o que eu não estou enxergando. Porque muitas vezes o outro aponta o que eu não estou enxergando.
ou muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o que realmente eu não estou enxergando, mas eu sei. E aí tem outro estudo também que comprova, pessoal, que o que eu vejo no outro é o que realmente eu preciso mudar em mim. Porque é muito fácil eu acusar, eu opinar, mas eu não analiso esse teste do espelho. Tá? A Maricélia está colocando aqui, tá? Que até hoje ela se olha no espelho, toda vez que passo por ele eu dou uma piscadinha. E com isso meu dia fica tão bom. É a questão de você se valorizar. Tá? Se nós estamos nesse plano, nesse mundo, desta forma, é porque era para ser assim. Só que nós continuamos eternos insatisfeitos muitas vezes. Ah, porque eu sou morena, eu queria ser loira, porque sou baixa, eu queria ser alta. Ah, então nós trabalhamos sempre na questão da comparação, como eu coloquei antes para vocês. E nós não trabalhamos na questão da valorização. Tá? E o Tasha Eurish, nessa pesquisa, ele complementa ainda que, após esse resultado, ele comprovou que as pessoas que têm esse autoconhecimento são pessoas mais comunicativas, são pessoas criativas, são pessoas produtivas e são ótimos líderes. Boa noite, Jocelane, seja bem-vinda, querida. Então, nós precisamos trabalhar, porque no momento que eu tenho esse domínio, esse conhecimento, eu consigo lidar melhor com as situações. Eu sei o meu ponto de equilíbrio, eu sei até onde eu posso ir, eu sei como reagir. Eu sei lidar com as situações difíceis. Por isso que é importante. Eu sei manter o meu equilíbrio interno. No momento que eu consigo dominar tudo isso, o meu interior fica melhor. E se o meu interior fica melhor, o meu ao redor fica melhor também. E isso que é importante, porque nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em grupo, mesmo com essa reclusão que nós estamos, mas nós falamos com pessoas, nós contatamos com pessoas, né? E nós estamos nesse momento sentindo falta desse calor humano, desse abraço, dos colegas de trabalho, né? De poder conviver todos sem essa preocupação da contaminação. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. Outras dicas que o Tasha Eurish passa, é que você tem que aceitar e conhecer os seus limites. Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu me aceito como eu sou, tá? E eu conheço até onde eu posso ir. E se eu desejo ir adiante, eu tenho que me preparar, buscar o conhecimento para que eu consiga continuar essa caminhada. Ele também coloca que não adianta a gente querer agradar a todo mundo, isso é impossível. Não, por mais que a gente se esmere, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça o melhor possível, a gente não consegue agradar 100%. Sempre alguém tem algum ponto a reclamar. Exemplo, um aniversário, que seja de criança, você pensa nos mínimos detalhes. Você procura estudar os convidados, saber se é alérgico a algum produto. Você tenta o ambiente, ter jogos, atender a todo mundo. Mas nem sempre você consegue. Tem pessoas que vão, por mais que você se esmere, tentar sempre achar algum defeito. O nosso amigo Tião coloca aqui, né, que o espelho nos ajuda a trabalhar a nossa expressão facial no humor. Também. A nossa linguagem não verbal, se conhecer. O Flávio comenta aqui, o nosso amigo Flávio, esta parte de conhecer limite, aceitá-los é uma parte difícil. Mas quem disse que a vida era fácil? Quem disse está mentindo, porque a vida não é. Mas a vida é um ensinamento todo dia. A vida nos ensina todo dia. E é importante que a gente aprenda com isso. O que a nossa amiga Maricélia coloca, né? Que a pandemia pôde trabalhar muito mais em mim,
né, tinha alguns casos mais mal resolvidos e posso hoje, né, estar realizado em poder tomar uma decisão sem o medo e insegurança exagerada, pois a autoconfiança é fundamental. É isso aí, né, Mari? A Mari é muito parecida comigo, né? Eu e ela somos uma duplinha lá na faculdade Senac. Amo muito estar com ela. Então, é importante. Às vezes a gente dá esse tempo, dá esse time, tá? E se conhecer, se permitir enxergar aquilo que muitas vezes a gente não quer enxergar, que é trabalhar essa parte mais escura. Esse terceiro nível que eu coloquei para vocês, que é o nível que fica, né, oculto. Boa tarde, boa noite, Neiva, tudo bem? Eu estou com boa tarde hoje. Seja bem-vinda, participe aí conosco. Então, dando continuidade às dicas, o Flávio coloca aqui que a leitura de obras, né, do Nietzsche ajudou bastante ele a aceitar uma parte de mim. No final até da live, eu vou colocar para vocês algumas dicas de livros. Conforme eu comentei no primeiro encontro, vou sempre procurar dar algumas dicas de livro, 3 livros para vocês e 3 filmes, quem gosta de filme, aí para vocês poderem aprimorar esse conhecimento de vocês. E também vou comentar sobre uma ferramenta que é fundamental também, além dessas técnicas, mas uma ferramenta que vai ajudar bastante vocês a fazer esse autoconhecimento. Só que todas essas tarefas, todas essas ferramentas, quando a gente pratica, tem que ser sinceramente. Você se dedicar aquele tempo para você e se concentrar em fazer essa ferramenta com a forma mais sincera possível. Isso é difícil. Por isso que você precisa ter aquele momentinho só para você. Para você poder realmente enxergar ali. Como eu já comentei antes para vocês nos pensamentos, nós somos aquilo que nós acreditamos. E em relação aos pensamentos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Porque o que nós pensamos, nós atraímos. Nós somos energia. Se você fizer um exercício, você vai ver que você, se não quer encontrar aquela pessoa que não é agradável, parece que você vai dar de cara com aquela pessoa não agradável. Então, tenha cuidado com seus pensamentos. Procure sempre que surgir algum pensamento que não é muito bom, transformar para um pensamento bom. E sempre diga, você pode, você consegue e você vai atingir aquilo. Torne isso como um mantra para você. Desculpe. Porque a gente começa a colocar aqui dentro e a gente atrai. Então, o nosso pensamento, ele é muito poderoso. E nós precisamos estar sempre transformando, porque nós temos o poder dessa transformação, tanto dessas mudanças que nós colocamos. Então, nós podemos transformar. Continuando aqui nas dicas, ele também coloca que a gente deve criar o hábito de observar a nós e observar aos outros também. A gente aprende muito na observação. Aprende as coisas boas que nós podemos tomar como exemplo, como aprendemos também as coisas ruins que nós devemos evitar. Não devemos condenar, porque a gente não sabe o que proporcionou aquela pessoa de agir assim. Mas nós não devemos cometer da mesma forma. A Rosane coloca aqui, desculpa, troquei, primeiro a Rosane aqui. Eu me inspiro muito em livros de um padre chamado Hilário Davis, ele é um paraplégico e me ajudou a sair do fundo do poço com uma consulta através de uma regressão. Então, viajando ao passado, muitas vezes a gente encontra, e aí tem algumas técnicas, algumas culturas que realizam isso para você superar aqueles momentos difíceis. E a nossa querida Kátia coloca que juntamente esse período, proporcionou intensificar o nosso eu interior e analisar mudanças de comportamento. E realmente a pandemia, antes as pessoas diziam, eu não tenho tempo, estou numa vida corrida, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, era muita coisa.
Agora que nós estamos desde o dia 17 de março, enclausurados em casa, onde mudou todo o processo, onde quem tem criança tem que estar com criança pequena, tem que apoiar nas aulas, tem que estar com os maridos aí, que antes iam trabalhar, agora estão em casa, muitas vezes a gente tem que lidar com essa situação. E principalmente começar a aprender com as suas atitudes. Vamos continuar aqui, então. O outro ponto é não deixar a raiva ou a frustração falar por você. Quando você tem aquele momento de explosão, Chico Xavier já nos ensinou, né? Coloca água na boca, que daí você vai parar uns minutos para pensar, vai refletir, vai se acalmar e com certeza você não vai agir precipitadamente, porque muitas vezes a gente, no momento da raiva, no momento daquela frustração, você fala coisas que não deve. E depois que a gente fala, por mais desculpas que a gente passa, fica aqui. Os fantasmas continuam trabalhando, mas por que ela disse isso? Mas por que ela fez isso? Então a gente tem que ter cuidado, nunca deixar a raiva ou a frustração te dominar, falar por você. Porque se deu errado hoje, você já sabe o caminho que deu errado. Amanhã você tem uma nova chance, graças a Deus nós temos um novo dia, né? Para recomeçar. Então você vai começar com mais força, vai começar com uma vontade bem maior, com acreditar, com uma fé bem maior. Então, pense nisso, nunca deixe que a raiva ou que a frustração fale por você. Use essa técnica, é muito boa da gente colocar a água na boca, parar e pensar. Ou quem gosta, conta até 5, conta até 6, conta até 10. Tá? A Carmen coloca aqui, faz parte do grupo Renovar, um grupo que trabalha o autoconhecimento e o autoamor. Estamos começando a estudar o livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono, de Vanderlei Oliveira. Muito obrigado, Carmen, aí, pela colaboração. Tá? Então, é muito importante, pessoal, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que a ansiedade está tomando conta das pessoas, nós começarmos a pensar e acharmos técnicas para superar isso. Tem pessoas que conseguem lidar com facilidade, mas tem outras pessoas que não conseguem trabalhar tão bem isso. E aí nós precisamos ou procurar livros, procurar lives, procurar vídeos, muitas vezes até assistir um filme de comédia para dar uma risada, ouvir uma boa música, dançar, lidar com as plantas. De alguma forma, você tem que ter uma válvula de escape para que você possa trabalhar tudo isso. Porque você tem que ter, em primeiro ponto, questão do autoconhecimento, é um amor consigo mesmo. Caso de amor com você, você é a primeira pessoa que você tem que se amar. Se você não se ama, como que você vai amar os outros? Como que você vai ter essa empatia, ter uma pessoa que atrai bons fluidos? Se você anda com aquela nuvem negra em cima da sua cabeça, se você acorda e já acorda mal-humorado, já acorda achando que está errado, mas está chovendo, que coisa, o dia não está bom. Então, você precisa trabalhar todos esses processos para que você possa tornar o seu dia melhor. Mesmo que seja com chuva, é o momento de você ficar mais introspectivo, fazer mais as coisas dentro de casa. Amanhã pode ter sol. E, principalmente, agradecer pela vida que você tem, pela oportunidade que você tem. Outro ponto que o Task Heurístico coloca é que você tem que analisar as principais situações do seu dia. Chega no final do dia, a Maricélia até colocou ali, que no final do dia ela sempre procura fazer uma reflexão com ela mesma. Faça uma análise como foi o seu dia. Faça perguntas para você. Como que você se comportou?
Ai, teve aquela situação. Como que eu me comportei? Como que eu gostaria de ter me comportado? O que faltou naquela situação para eu me sentir mais satisfeito? Santo Agostinho fazia isso. Sempre no final do dia ele fazia uma reflexão. Como que foi o meu dia? Eu falei algo que não devia? Eu prejudiquei alguém? Ou o que eu poderia ter feito melhor para no meu dia ter sido mais prazeroso? Então, é importante que você faça essa reflexão. Como que eu agi com aquela pessoa? Eu agi incorretamente, a pessoa veio para falar comigo, eu já saí atropelando, às vezes a gente nem ouve direito o que as pessoas querem transmitir, já sai ali, engata uma primeira e vai, e atropela. Então, faça essa reflexão no final do seu dia. Ou quem gosta de escrever, tem o hábito de colocar no caderno. Muitas vezes, esse colocar no caderno alivia o seu interior. Parece que você fica mais leve. Ou também, que eu tenho esse hábito, eu pratico, desde que eu fiz um curso do coach de marcas, o Eduardo sugeriu fazer o caderninho da gratidão. Agradeça. Tenha o hábito de agradecer. Quanto mais nós agradecemos, mais nós recebemos. Coloque no caderninho da gratidão tudo. Todas as situações que você teve de bom. E anote também as situações que não foram tão boas. Que às vezes a gente pensa que foi ruim, mas muitas vezes é um livramento que a gente teve. E que a gente não entende agora, mas futuramente a gente vai entender. A Maricélia está colocando ali, né? Ai, que saudades de um diário no tempo da escola. Quem não teve o seu diário? Principalmente aí quando está aflorando na adolescência. Crie esse hábito. Se você não consegue muitas vezes fazer a técnica do espelho, crie o hábito então de fazer um diário. Coloque ali tudo, às vezes que está te machucando aqui dentro. Coloque tudo que está te sufocando, que muitas vezes você talvez não consiga falar com a pessoa que está na sua frente. Muitas vezes cria o hábito de escrever. Nós estamos perdendo o hábito de escrever cartas. Antigamente a comunicação era por carta via correio. Agora é tudo abreviado, zap, rede social. Mas se você gosta de escrever, coloque isso no papel. Se você não consegue falar para a pessoa, entregue uma cartinha. Cada um usa uma técnica que fica mais fácil para você. A Mari está colocando aqui, depois que crescemos, perdemos tantos hábitos simples e modestos. Realmente, né? Vem a tecnologia, a gente vai esquecendo. Quem não lembra daqueles bilhetinhos que passava para os gatinhos ali, aquelas olhares, né? Isso foi perdendo e às vezes a gente tem que resgatar isso, se te faz bem. Eu tinha uma aluna minha, uma vez colocou que ela sempre brigava, a questão nós estávamos falando exatamente sobre a questão do autoconhecimento, do controle emocional. Aí ela disse, eu passo brigando com meu marido, que ele vai cozinhar e enche de sal sempre a comida, fica sempre muito salgado. Aí eu disse para ela, e por que você então... e aí acabam brigando, acabam não conseguindo almoçar direito, porque depois de uma briga a comida não desce. Eu disse para ela, por que você não faz um bilhetinho amoroso e deixa no fogão já colado, meu amor, lembre-se do sal faz mal, ruim. Então, é uma forma de você mudar as situações, porque através do autoconhecimento que você vai vendo, vai se controlando e vai mudando os seus hábitos para que você possa se tornar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais zen, uma pessoa mais controlada. Outro pensamento que também eu gosto muito, e que talvez para quem leu o livro aí, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele diz, se você conhece o inimigo e se você conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas se você não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá também uma derrota.
Se você não se conhece e nem conhece o inimigo, você perderá todas as batalhas. Então, o quanto é importante, pessoal, a gente se conhecer. Isso no mercado de trabalho, quem vai para uma entrevista de emprego, você se preparar, você saber, muitas vezes, as respostas que você vai dar, as questões sempre que perguntam, né, os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Muitas vezes até eu faço em sala de aula uma dinâmica, que é a dinâmica do papelzinho nas costas, né? Primeiro eu dou um papel, o aluno coloca ali tudo que ele acha de positivo e negativo, como ele se vê. Aí depois a gente vira o papelzinho e coloca nas costas ali para os colegas colocarem essas mesmas situações, como que ele vê o colega. E muitas vezes eles ficam admirados que as qualidades que os colegas colocam, eles não conseguem enxergar neles. É uma dificuldade para eles enxergar. Então, nós também aceitarmos essa colocação do que nós temos que melhorar é uma questão de autoconhecimento, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui em constante melhoramento. E nós precisamos estar sempre aprendendo. Aí, daqui para frente, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse momento da era do conhecimento, da inteligência artificial, das mudanças tecnológicas, nós temos que estar sempre nos renovando. Nós não temos que parar, ficar estanque, dizer nós estamos prontos, porque nós nunca estamos prontos. Porque a mudança é o que nós temos de mais certo no mundo de hoje. Então, nós precisamos, sim, aceitar que nós não somos perfeitos, mas também enxergar que nós temos qualidades que nos favorecem e que nós precisamos desenvolver sempre o nosso lado melhor. Então, muitas vezes nós temos que nos fazer de surdo com algumas pessoas que têm o hábito das palavras negativas, de dizer que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não seremos o que nós queremos ser. Não dê ouvido a isso. Mostre, pelo contrário, mostre para essa pessoa, quando você chegar lá em cima no topo, e dizer, olha só, eu não consegui. Então, aí a sua força, a sua motivação, a sua reação, é uma reação de conquista. Então, você pode, usa o mantra, eu posso, eu quero e eu consigo. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar aonde você deseja. Deixa eu mostrar a ferramenta que eu comentei para vocês. Vamos fazer o teste aqui. Como hoje é o primeiro dia que eu estou aqui mexendo nessa ferramenta, já assisti um tutorial, mas vamos lá que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? É a ferramenta, talvez muitos já tenham ouvido, a Rosicléria eu tenho certeza que ela já até praticou, já fez, tá? Mas alguns não conhecem, que é a roda da vida. Quem conhece aí compartilha, quem já fez, quem já preencheu. Vamos lá que eu vou colocar para vocês aqui. Então, vocês estão conseguindo ver aí a roda da vida? A roda da vida, ela compartilha, né, os pontos da nossa vida. Começando, o relacionamento familiar, né, são 10 áreas. Relacionamento familiar, aí tem esses númerozinhos aqui, ó, que você vai marcar, vai pintar em qual número eu penso que eu estou nesse ponto de relacionamento familiar. No ponto do lazer, no ponto financeiro, como que eu sinto que eu estou? No ponto profissional, nesse ponto da área intelectual, como que eu me vejo? E emocionalmente, hoje, como eu estou? Porque essa roda da vida, ela pode ser feita várias vezes, porque cada momento que nós vivemos são momentos diferentes. Então, hoje eu preencho de uma forma, daqui um ano, daqui
um ano e meio, ou daqui 6 meses, eu posso estar preenchendo diferente. O meu lado espiritual, qual é o número que eu estou? Na minha questão física, na minha questão de saúde, no meu relacionamento íntimo, como que eu estou? E no meu relacionamento social? Se você preencher bem sincero, aí você vai ver quais são as áreas que você vai precisar melhorar. Então, é uma ferramenta simples, mas de grande profundidade, de grande profundidade, que você vai realmente pontuar, para analisar. Se alguém desejar essa ferramenta, me mande lá no WhatsApp que eu encaminho para vocês, tá bom? Aí vocês procurem fazer isso, mas façam daquela forma que eu coloquei. Tranquilos, focados, em silêncio, pegue um momento só para você, para que você realmente possa pensar com muita calma em cada área, como que você se sente, como que você está colocando aquilo ali, para realmente você ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso transformar na minha vida, tá? O que eu preciso, ou muitas vezes, se você não consegue fazer isso sozinho, hoje tem muitos, coaches, terapeutas, muitas pessoas que podem te ajudar, psicólogos, para você poder, muitas vezes as pessoas, elas estão se sentindo tão sozinhas, tão perdidas, que elas precisam de uma mão, para ajudar a recomeçar esse caminho. E a gente não tem que ter vergonha disso. A Jocelaine coloca aqui, que conhece a história de um casal que resgataram o amor escrevendo bilhetes debaixo do prato durante o jantar. Olha que legal. A Mirth está dizendo aqui, né? Fantástica essa roda da vida. Vou fazer com certeza. Me pede lá, Mirth, que eu te mando lá no WhatsApp para você fazer. Aí é bom a gente fazer mais de uma vez, para ver realmente a sua evolução. Porque cada um anda num passo, pessoal. A gente não tem que ter pressa de chegar logo ao número 10. Eu até, quando eu fiz, eu nunca coloco 10. Porque eu acho que a gente está sempre melhorando, a gente está sempre se renovando. A gente nunca consegue, quer dizer, a gente chega naquela plenitude que a gente quer, mas para chegar lá em cima, a situação já mudou e você vai buscar novamente um aprimoramento. Mas é importante você se valorizar, é importante você reconhecer esses pontos que você precisa melhorar. Isso vai ajudar muito nas situações difíceis que você tem. Todos nós as temos. Não tem quem seja 100% feliz. Eu acho que é difícil, porque em algum momento a gente tem alguma situação que a vida nos coloca e que a gente precisa lidar com isso. O que a gente não pode fazer é que nem canguru, avestruz, botar a cabeça para dentro do buraco e esperar que isso passe e depois eu tiro. Não, a gente tem que enfrentar. E para a gente enfrentar, a gente precisa reconhecer esses nossos pontos e precisa reconhecer esses nossos valores. Muitas vezes é nas situações difíceis que as pessoas realmente reconhecem a força que elas têm. Quando começa a olhar para trás, meu Deus, como que eu venci, como que eu consegui? E a gente consegue. Basta a gente querer, basta a gente se permitir a dar o próximo passo. Então, a gente precisa se permitir a querer mudar. Não adianta eu dizer para você, você tem que parar de fumar. Um cigarrinho tão pequeno, né, que domina a cabeça de muitas pessoas e também influencia no bolso, que é pior. A pessoa tem que querer mudar. Uma pessoa que está por um momento de droga, de álcool, ela tem que querer mudar. Não adianta eu colocar ela numa clínica se ela não quer, se ela não vai se permitir a enxergar os presentes que a vida dá. Porque a vida é um milagre, todo dia é um milagre. E a gente tem que agradecer por isso, de poder acordar, de ter saúde e aí praticar a gratidão.
de ter o alimento, de ter o trabalho, de ter a família, de ter os amigos pertinho da gente. Então, se permitam a isso, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês os livros. Compartilhei a Roda da Vida, quem estiver interessado, então é só pedir. Vou compartilhar as dicas de livros que eu vou deixar hoje para vocês, tá bom? Vamos lá. Quais os livros que eu vou indicar para vocês? Né? O Poder do Agora é um livro ótimo, né? É você viver o agora, o presente, porque a gente está sempre muito pensando no passado, sofrendo, né? Angústia, estresse, em coisas que a gente não pode mudar. Ou a gente está vivendo no futuro, criando uma ansiedade, se ele nem chegou ainda, e esquecendo de viver o agora. A Dalai Lama já dizia que há 2 momentos na vida que nada pode ser feito. Um é o ontem e o outro é o amanhã. Portanto, vivo o presente, como o próprio nome diz, e saboreie o agora. Então, esse livro, O Poder do Agora, eu tenho ele em PDF, se alguém precisar, tá? A Sua Melhor Versão, também, é a questão do resgate do eu, né, de enxergar as suas qualidades, também tenho em PDF. E a Arte da Felicidade, que eu também acho que tem em PDF. Tá? Daí é só me pedir, para quem gosta de leitura. Então, esses 3 livros são ótimos para você poder melhorar o seu eu. Se permitir, e aproveite esse tempo que você tem agora, em casa, muitos que estão trabalhando home office, como eu, como a Maricélia, tá? Como muitos outros, e leia livros. Tá? O outro dos filmes que eu vou indicar para vocês, o primeiro filme é Eu Maior. Tá? O Comer, Rezar e Amar, muitos já assistiram, tem o livro também. E o Náufrago, que muitos já assistiram, que é aquele que, né, um empresário muito sobrecarregado, que acaba caindo lá numa ilha sozinho, e que acaba tendo que fazer um autoconhecimento de sobrevivência, né, para se manter vivo. Então, esses são os livros e os filmes que eu indico para vocês como um melhoramento desse autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado, tá? E que essa live de hoje tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Passou rápido, nós já estamos aí quase no final. E para encerrar, pessoal, eu vou colocar um pensamento para vocês, tá? Que cada um só pode dar, só pode doar aquilo que tem. Então, que você reflita. O que eu posso doar de mim, do meu melhor, da minha melhor versão? O que eu posso transformar o outro? E nós não estamos sozinhos. Nós precisamos nos unir para nos fortalecer. É isso que vai fazer com que a gente enriqueça o nosso conhecimento. Tá? A Rosane coloca aqui, né? Realmente, a gente aprende a superar as situações difíceis. Que a vida tem situações difíceis, não tem como fugir disso. Mas nós temos que aprender a superar isso. Para alguns leva um tempo maior, para outros um tempo menor, mas nós não podemos viver no passado, não podemos também viver muito só no futuro. Nós temos que aproveitar o momento presente, tá? Tu me escutas, Rosana? Tu me escutas? Sim. Tu tem que apresentar os pets também, outra live. Tem uma aqui que não pode ouvir um barulho, que ela tem é a única que fica em casa, que fica aqui gritando. Ela também quer falar, eu acho, na live. Sim, mas, professora Rosemar, eu te agradeço muito, eu estou por aqui também, para quem não me conhece, eu sou professor de Djalma e tenho esse canal que, gentilmente, a Rosemar, ela veio participar com a gente, divulgando o seu trabalho maravilhoso, eu gostei muito, eu estava aqui na retaguarda, trabalhando um pouquinho e ouvindo, e agradecer esse pessoal querido que ficou junto com a gente, que teve uma boa audiência. A sala sempre teve cheia em roda de 23, 24, mas
passou mais de 50 pessoas nessa hora, nesses 50 minutos, uma audiência muito boa para o nosso canal. E eu faria, assim, um convite e um apelo aos nossos telespectadores. Esse canal precisa muito de divulgação. Nós temos hoje mais de 35 professores, pesquisadores das áreas mais motivacional, saúde, educação, sociologia, política, economia, medicina, que estão aqui. Como voluntários, cinema, que estão aqui, assim, com uma forma de ser colunistas para divulgar o seu trabalho e apresentando o seu trabalho também, que eu gostaria que vocês indicassem também o trabalho da professora Rosemar, também em empresas, em lives que ela pode fazer, com esse trabalho maravilhoso. Mas se inscreva em nosso canal. Vão ali, é gratuito, bota inscrever-se, agora, tem que ser agora, né, professora Rosemar? Tem que ter... Agora, não, já. Inscreve, bota ali, clica ali, aproveita que já está no canal. Clica ali, inscrever-se e clique no sininho, não esqueça, sininho é importante. Isso, Indique, compartilhe aí com seus colegas, gente. Conhecimento é para transformar, não é para guardar. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas os caminhos que são corretos, os caminhos que a gente tem segurança das informações. Porque hoje a gente vai no Google ali, tem muitas coisas, qualquer um pode escrever. Agora, saber o que realmente é confiável, então são poucos. Então, você vai poder fazer um tour, uma viagem, como eu falei até do nosso colega ali que está junto conosco, o Fábio, que ele participa no canal, ele é lá do Nordeste, Fortaleza, né, professor? É no Piauí, do Delta do Parnaíba. Isso, ele contribui muito com a questão da cultura, isso é autoconhecimento também, pessoal, nós podermos absorver isso para o nosso enriquecimento. Então, conhecimento ninguém rouba de você. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para a sua diferenciação. Então, o que nos torna diferente é o que nós temos de mais valioso. Então, vamos, através do autoconhecimento e do conhecimento aí, sermos pessoas valiosas, pessoas que realmente sabem o que estão falando, que realmente podem contribuir para um mundo melhor, que a gente precisa contagiar essas pessoas com coisas boas. Exato. Então, a professora Rosemar, ela volta na quarta-feira às 9 da manhã, é isso, professora? Não, eu volto segunda-feira para começar a semana muito bem, motivado, às 9 da manhã. E quarta-feira, às 21 horas, estarei aqui sempre esperando por você. Convide seus amigos, se isso fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, ela vai ficar gravada se você desejar assistir novamente ou compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, gratidão imensa de coração a todos que se fizeram presente, a todos que estavam aqui no meu coraçãozinho, né? A minha maninha querida, que eu tô morrendo de saudade, não posso nem falar muito. A todos aí. Não te emociona, não te emociona. Não posso. A todos aí que fazem parte da minha vida e que fizeram parte também do meu crescimento. Então, muito obrigado e, mais uma vez, imensamente grata ao professor aí pela oportunidade de nós podermos compartilhar, nós podermos nos tornar melhores e, desta forma, fazer um mundo melhor ainda para todo mundo, que é o que a gente precisa. Ser feliz é a nossa meta de vida. E como nós seremos, então isso depende somente da gente, de transformar, de fazer, de você usar essas técnicas que foram dadas, técnicas simples, ferramentas aí que eu posso passar para você, compartilhar. Sempre que precisar de uma palavra também, eu posso, mande uma mensagem, ligue já, então, fique à vontade, estamos aqui para somar, juntos sempre somos mais fortes. É verdade. Rose, só para dar uma boa noitezinha, então, para esses últimos colegas aqui que vamos dar boa noite. A Marjana é uma pessoa especial, uma apoiadora do canal, está sempre indicando, ela é o nosso braço direito, a nossa retaguarda. A
apontando caminhos, programações, e ela disse que está maravilhosa, maravilhada, assim, com o canal, com a programação, também graças a ela. Boa noite, Bom, então, parabéns. a Maricélia esteve com a gente aqui, boa noite, ela caiu, mas retornou. Caiu quer dizer a rede, né? Ela não caiu, né? Se Ela não cuida. se machuca, ela é de plástico, a Maricélia, ela é maleável. Que coisa mais linda, querida. A Josi Marino está dizendo obrigado. A Kátia, deixa eu dar uma olhada lá, Kátia. Vamos conferir lá se houve a inscrição. Quantos se inscreveram? Olha, mas eu não vi crescimento ainda aqui. Não apareceu ainda. Olha, sem crescimento, nosso canal não vai para frente. Tem que escrever. Tem que escrever, tem que se inscrever lá e ativar. A Jocelane está dizendo que adorou, amiga Rose, gratidão pelas palavras, Marimarta, né, a Mana, e todo mundo que está aqui, a Rosane também. Então, a gente dá um beijo, muito obrigado pelo carinho, está dizendo a Maricélia. A gente dá um beijo no coração e promete voltar na segunda-feira, às 9 da manhã. Mas amanhã tem outros colunistas que estão aqui na nossa programação e muito bons argumentos amanhã sobre temas da vida, temas da sociedade que faz a gente se tornar, né, professora, um ser humano melhor. Por isso nós estamos aqui. Beijo no coração, um soninho abençoado para vocês, tá bom? Beijos. Beijos, obrigada. Vão com Deus, fiquem com Deus. Tchau.